Olá, amigos e amigas, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereadora, aqui pela sua TV Legislativa, seu canal 19 da BTV e 16 da NET. O programa de hoje vai conversar com o vereador Robinson Soares, mais conhecido como Robinho. Prazer tê-lo conosco aqui, vereador. Prazer é todo meu, Marcão, poder conversar, expor um pouco da minha vida, de tudo aquilo que a gente atravessou para poder ter condição de hoje estar frequentando a nossa Casa Legislativa. Pois é. Quem é, para quem ainda não conhece, quem é Robinson Soares, o Robinho? O Robinho, né? Todos me chamam de Robinho, né, Marcão? Isso. Eu nasci no Paraná, em Laranjeiras do Sul. Laranjeiras do Sul. E aos 4 anos de idade, meu pai era funcionário da Eletrosul, uma estatal federal. Certo. Ele foi transferido para Florianópolis, onde eu tive a oportunidade de viver até meus 17 anos. E lá fiz o primeiro grau, o segundo grau, me formei na Escola Técnica Federal em Eletrotécnica. Posteriormente, morei em Tijucas, trabalhei de eletricista na Cerâmica Porto Belo. E assim foi a minha vida. Fomos caminhando até chegar em Blumenau. Laranjeiras do Sul, seus pais casaram lá? Seu pai era natural de onde? Meus pais são catarinenses, meu pai eram daqui? Eram daqui. Meu pai é de Imbuia, no Alto Vale. Sim. Minha mãe de Orleans, no sul do estado. Mas eles se conheceram no Paraná. Se conheceram no Paraná. Isso. E seu pai era profissional, fazia o quê? Meu pai, na verdade, tem a 7ª série primária e a minha mãe a 3ª série primária. Eram filhos de agricultores e eram agricultores. E meu pai surgiu a oportunidade de trabalhar na época como apontador, como marcando o horário que o maquinário trabalhava, ou deixava de trabalhar na Eletrosul, que era uma empresa, apesar de ser estatal, ela estava construindo uma usina hidrelétrica e tinha dificuldade em ter funcionários. E numa oportunidade dessa, meu pai foi trabalhar e apenas foi trabalhar em Laranjeiras, né? E, consequentemente, foi absorvido pelo corpo da empresa, pela dificuldade, né, de ter funcionários à disposição nos rincões de nosso Brasil. E aí permaneceu até a sua aposentadoria. Certo. Daí, de Laranjeiras, ele veio a Florianópolis. Foi transferido para outro local no Paraná e, posteriormente, para Florianópolis, onde fica a sede da empresa, né? Inclusive, também tem em Blumenau uma subestação, atuação em Blumenau. Mas foi para Florianópolis e lá acabou a família sendo ampliada. Na verdade, a sua criação mesmo foi na capital do estado? Até os 17 foi na capital, né? Certo. Fui lá em Florianópolis, onde tive a minha formação básica, inicial, né? Primeiro e Estudou segundo grau. onde lá? Primeiro grau eu estudei na Escola Luiz Andreoli, na verdade em São José, município vizinho. E depois estudei na Escola Técnica Federal em Florianópolis mesmo, no centro de Florianópolis, que é uma escola de segundo grau, mas ensino federal, né? Que foi formação técnica. Já foi um grande aprendizado, né? Foi um grande aprendizado. Lá E chegar na escola técnica também é muito difícil, também né? é como se fosse um vestibular, né, Marcão? E lá eu tive a condição de fazer eletrotécnica, o que me trouxe posteriormente a Blumenau para fazer engenharia elétrica. Então foi consequência da minha formação inicial, que depois eu dei continuidade em Blumenau para poder me formar na minha profissão, que é engenheiro eletricista. Então, né? você se formou lá no segundo grau, naquela época, né? Lá fez eletrotécnica, e logo depois prestou vestibular para a FURB, é isso? Na verdade foi um pouco mais à frente, Marcão. A minha família, como eu te falei, né? Minha mãe tem a 3ª série primária e meu pai é a 7ª. Chegando em Florianópolis, minha mãe, para auxiliar no orçamento da família, abriu um pequeno comércio e assim foi colaborando de alguma forma. Eu fui depois trabalhar de eletricista antes da formação em Tijucas, que era muito próximo, então eu conseguia ir todos os dias e retornar e continuar estudando na escola técnica, mas trabalhei como eletricista na Cerâmica Porto Belo. Quantos anos lá, Robinho? Com 16 anos eu comecei na Cerâmica Porto Belo, em Tijucas, E voltava até concluir Já com 16 anos, já na estrada? Já estava ajudando a família, como muitos de nossos munícipes e grande parte da população, é assim que a gente consegue crescer, adquirir, se formar, e foi assim na minha vida, não foi diferente. 16 anos, aí depois você fez o vestibular quando? Eu depois de estar formado na escola técnica, eu tive a felicidade de servir o Exército Brasileiro em Florianópolis. Então, ao invés de dar continuidade à minha carreira profissional, eu servi o Exército em Florianópolis, no 63 Batalhão de Infantaria. E lá também fiz inúmeros amigos, servi por um ano. Saindo do Exército, eu fui trabalhar na usina de açúcar da Porto Belo, aqui em Pedra de Amolar, aqui em Ilhota, né? Como eletricista? Como eletricista. Então trabalhava, também retornava os finais de semana para o aconchego do lar, da família, em Florianópolis. Mas prestei o vestibular para engenharia em Blumenau, porque Ilhota é pertinho, forma rápida de chegar a Blumenau. Cursei vestibular para engenharia elétrica aqui na nossa cidade. E assim que eu vim parar em Blumenau. Inicialmente vindo todos os dias e voltando de Ilhota, porque trabalhava lá como eletricista. E posteriormente vim trabalhar na Valtec, na Rua Bahia. Iniciando também como eletricista e depois indo para outros departamentos. Vereador Robinho, é filho único, tem irmãos? Não, eu tenho outros 3 irmãos. Tenho um irmão Maicon, que mora no Paraná, em Londrina. A minha irmã Ellen,
que veio morar em Blumenau comigo e aqui casou, aqui também constitui sua família. Mora aqui até Mora aqui até hoje. Aliás, o meu irmão também inicialmente trouxe a família toda para Blumenau. Ah, é? Eles vieram? Até porque pela origem é um pouco difícil de Certo. lutar e eu me estabelecendo na cidade, criando raízes e condições de ajudar a minha família. Então, inicialmente trouxe o meu irmão, que aqui também veio, começou a trabalhar, casou. Ele é formado? Ele faz faculdade ainda, mas faz em Londrina agora. Então, casou e foi para o Paraná, transferido pela empresa que ele trabalhava. Certo. E a minha irmã também veio, fez nutrição na faculdade, casou, tem um sobrinho maravilhoso, o João Pedro. E aqui você trouxe a família, mundo? trouxe meu pai mesmo, também veio hoje, também, como eu te falei, ele tem a 7ª série, trabalha de eletricista, vem de família, né? Então ele trabalha na cidade como eletricista. É aposentado da Eletrosul e tem uma segunda renda como eletricista aqui na cidade e vai batalhando e tocando sua vida. E aqui também eu tive a oportunidade de constituir a minha família, né? De casar aqui em Blumenau, de ter uma filhinha de 3 anos, a Antônia. Então é aqui que realmente eu me sinto à vontade de trabalhar, de lutar e de poder retribuir ao povo da nossa cidade tudo aquilo que foi feito por mim assim que eu cheguei aqui. Né? Além de parlamentar, então, o vereador é engenheiro eletricista. Isso, engenheiro eletricista. Né? Eu atuo na minha atividade profissional. Além de atuar como engenheiro, eu represento várias entidades. Eu sou inspetor do CREA, o CREA é o nosso Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Então, sou inspetor do CREA para o Vale do Itajaí, sou delegado dos sindicatos de engenheiros, porque os sindicatos, normalmente, eles têm por cidade, né? Da indústria têxtil tem o seu em Blumenau, o seu em Indaial. Entendi. E dos engenheiros é o único no estado. Então, eu trabalho com delegados, eu sou delegado para o Vale do Itajaí e sou também membro da Associação dos Engenheiros. Então, além de atuar na profissão, a gente procura militar diariamente para entender as dificuldades que o corpo técnico da cidade tem na sua luta do dia a dia, para poder também representar de forma eficaz aqui na Câmara de Vereadores. Então, aqui você casou também? Aqui eu casei. Certo. Eu casei há 7 anos atrás, tenho uma filhinha de 3, como eu falei, e construí minha família aqui que eu me sinto à vontade. Antônia. O nome da esposa? A esposa é a Thaís. Beleza, tá certo. Então, mas não atua mais como engenheiro. Agora, Atuo. Atuo até porque a política é muito dinâmica, né? A política é muito dinâmica e o meu porto seguro realmente é a minha profissão, a profissão na qual eu lutei a minha vida toda para me formar. Então é onde eu exerço minha profissão rotineiramente. Agora, a política é uma paixão sem limite, como eu falei anteriormente, onde a gente pode se dedicar para ajudar de alguma forma na cidade e não me vejo fora dela. Então eu procuro levar as duas atividades em paralelo. Surgiu aonde a política, vereador? Onde surgiu a política na sua vida? Eu vou ser um político, eu vou ser um vereador, quero ajudar a minha comunidade. Isso é uma pergunta interessante, Marcão. Até porque na minha família não existe qualquer outra referência política. Ninguém, seja parte do meu pai ou da minha mãe, ninguém atua na política, né? E quando eu cheguei em Blumenau, eu comecei a participar do movimento estudantil. Sei. Fui vice-presidente do Centro Acadêmico de Engenharia Elétrica, posteriormente fui presidente, fui vice-presidente do DCE, depois fui presidente do DCE da nossa FUB, que é a maior universidade do interior do estado. Então, você começando a lutar e representar os interesses dos estudantes da nossa região, me deu a condição de conhecer um pouco mais sobre a política e despertou um desejo enorme realmente de poder participar ativamente de um partido político. Foi quando eu me filiei na época ao PFL, que era um partido que na época vivia em baixa, não tinha prefeitura, não tinha governo, não tinha nada. Então, achei um momento, estudei muitos partidos para poder fazer essa definição. E realmente comecei a participar do PFL, posteriormente fui da executiva estadual do PFL, fui membro da executiva nacional para tratar de assuntos do movimento estudantil, mas foi no movimento estudantil basicamente. Um pouco antes eu tive uma passagem pelo movimento sindical na usina de açúcar que eu trabalhei, mas foi uma passagem rápida. Agora realmente as raízes da política, do processo político vieram no movimento estudantil. E você, essa foi sua primeira eleição? Essa foi a minha primeira eleição, Primeira eleição. A minha primeira eleição como 4.514 votos. 4.514 votos. 4.514 votos de confiança, de amizade, de carinho que a gente conquistou. Mas eu costumo dizer que, apesar de ser a primeira eleição com meu rosto, com meu nome, eu participei de inúmeros processos eleitorais. Né? Então, a maioria das pessoas, primeira eleição, 4.514 votos, qual é o segredo, Na verdade, o segredo é muito trabalho anterior a isso. Né? Eu participei das 3 eleições do Marcelo Churub, 2 para vereador, uma para deputado federal, fui coordenador das 3 campanhas. Coordenei a campanha de João Paulo, ainda quando candidato a deputado estadual, coordenei para a juventude no Vale do Itajaí. Então, essa relação partidária, essa relação intensa nas campanhas, principalmente do Marcelo Churub como vereador, me deram a condição de conhecer a cidade, conhecer as pessoas, conhecer aquelas que o ajudaram e poderiam me ajudar, e foi a sustentação sólida para poder tornar
concreto essa condição de ser vereador na primeira eleição. Uhum. Como engenheiros, você atuou também na própria prefeitura, como ali no setor de iluminação pública, né? Fui nos 8 anos do governo João Paulo Kleinbing, diretor de iluminação pública, e nos últimos 2 anos acumulei a sinalização viária da cidade. E como foi essa experiência? Experiência fantástica, né? Porque eu pude agregar a participação política, de estar na prefeitura, de poder estar correspondendo às visões dos munícipes, a minha atividade profissional. Então, mesmo vindo para a prefeitura, eu tinha condição de atuar na área da minha formação. Isso foi fantástico, né? Considero que a gente fez inúmeros avanços no departamento na qual eu estive atuando, e por isso que nos últimos 2 acabei acumulando outra diretoria. Realmente foram avanços para trazer mais segurança ao motorista, ao pedestre, melhorar a iluminação e tantas outras situações que a gente acabou realizando na nossa cidade. Isso foi uma experiência fantástica a nível do crescimento profissional, pessoal, das relações constituídas, mas principalmente do trabalho profissional realizado ao longo desses anos. Tá certo. Vereador Robinho, o senhor foi cassado em primeira instância devido a denúncias do Ministério Público e está no cargo. Como é aguardar o posicionamento da Justiça sobre o seu futuro político? Eu quero que o senhor responda sobre isso no próximo bloco, pode ser? Pode ser, claro, com certeza. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Robinson Soares, conhecido como Robinho. É um minuto só, a gente já volta. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir e debater assuntos de interesse da sociedade e conversar com os parlamentares aqui de Blumenau. Para você que não acompanhou o primeiro bloco, nós estamos recebendo hoje aqui no plenário do Poder Legislativo o vereador Robinson Soares, conhecido como Robinho. Vereador, no final do último bloco, nós conversávamos e falávamos sobre a sua cassação em primeira instância, né, devido a denúncias do Ministério Público. Né? O senhor está no cargo e como é aguardar o posicionamento da Justiça sobre o seu futuro político? Essa pergunta é importante para esclarecer um pouco para a comunidade, para a sociedade, tudo aquilo que o Robinho, que a minha família, que as pessoas que acreditam e confiam na gente vivenciaram nos últimos meses. É um tema bastante difícil, naturalmente, né? Um tema que mexe com a nossa emoção, com a emoção da nossa família, e um tema que trouxe muita dificuldade, inicialmente porque a minha família, minha esposa em especial, não participa do processo político e de uma hora para outra se vê no olho de um furacão que foi nas nossas vidas esse problema do processo eleitoral que ocorreu no final do ano. Naturalmente que em primeira instância a gente foi cassado, mas muito já pôde ser resolvido. É uma pena que eu não possa, em função do segredo de justiça, abordar todos os temas, ou os temas que foram as acusações, mas que eu considero completamente infundadas, e tenho a certeza, Marcão, da absolvição em segunda instância, e é por isso que eu permaneço nessa casa, representando, lutando, e mais do que isso, sendo vereador ativo. Eu sou o vereador que mais indicações tem nessa casa, não é por acaso, é porque a gente tem se dedicado, tem percorrido as comunidades, e mais do que isso, tem recebido o apoio incondicional de todos aqueles que nos conhecem, que votaram e que participaram da nossa vida, que tem confiança realmente que a gente não cometeu nenhuma ilegalidade, nenhum ato ilícito e que isso vai ser esclarecido de forma mais intensa no TRE e vai dar condição de permanecer nessa casa trabalhando e atuando. As defesas foram feitas, vereador? As defesas... Aqui também, o problema é que aqui a gente recebeu a denúncia no dia 18, no dia que fechava o fórum. E tivemos que entregar a defesa no dia da reabertura. Então, a gente não teve acesso à documentação completa, não teve acesso aos áudios, não teve acesso a tudo que nos daria condições de nos defender de forma ampla, né? E é por isso que, mesmo assim, muito já foi resolvido, muitas questões a gente já recebeu absolvição aqui, até porque tinha o cúmulo de acusações que nem tinham respeito a este vereador. Tinha acusações de gravações de outros candidatos, que o Ministério Público retirou o nome do candidato e fez a acusação contra esse vereador. Mas muito foi resolvido. Acho que foi um passo importante para entender a logística do processo, para entender a situação na qual nós somos inseridos. Mas não tenho a menor dúvida que em Florianópolis a gente vai conseguir abordar isso de forma mais intensa. E como é esse momento de angústia de esperar um veredito final? É um momento em que, inicialmente, você fica engessado. Não sabe
se toca a vida profissional, se toca a vida política, mas eu, conversando com a minha família, com os amigos, principalmente com as pessoas que nos ajudam muito no dia a dia, nós entendemos que não podíamos nos abater com isso, e é por isso que eu volto a dizer que tenho sido um vereador ativo, participativo na comunidade, trazendo essa tribuna inúmeros temas, trazendo essa tribuna imagens realmente de necessidade do cidadão, porque as pessoas acreditam e eu também que a gente vai poder continuar trabalhando de forma autêntica, dedicada e transparente em favor da nossa cidade. Vereador Robinho, o senhor está realizando um trabalho incisivo aqui no Poder Legislativo no que diz respeito à regularização de ruas de placas amarelas. Também é um grande problema da nossa sociedade. Qual é o trabalho que você vem desenvolvendo e onde o senhor quer chegar? Esse é um tema profundo da nossa cidade, né, Marcão? Eu vivi muito esse tema nos últimos 8 anos como diretor de iluminação pública, de você não poder levar iluminação, energia para residências, às vezes constituída há mais de 20 anos. O cidadão mora 20 anos naquela rua e precisa de placa amarela, não pode ser atendido pelas condições mínimas pelo município, no nosso caso, o nosso município. Eu entendo que o cidadão, as questões básicas são saúde, segurança e educação, mas eu aprendi nessa caminhada da eleição que o dia a dia do cidadão é que tem que ser atendido. E é por isso que eu digo que as demandas da sociedade só podem ser representadas conhecendo. E as placas amarelas eu conheci de forma intensa, sei das necessidades e tenho lutado muito nessa tribuna para que a gente possa criar condições do município resolver definitivamente o problema de regularização fundiária e levar essas pessoas dignidade. E dignidade é o mínimo, Marcão. É como eu falei, levar energia, levar água, levar as condições mínimas, transporte coletivo, para que essas pessoas possam viver adequadamente. Você vai em algumas regiões que a pessoa chega do trabalho, cansada, com o filho na creche, no colo, não tem transporte, nem o transporte coletivo para atendê-las. São pessoas que pagam os impostos, que participam da vida do dia a dia, então que merecem ser ouvidas, representadas e ter parte dos seus problemas resolvidos para esse município. Tem como fazer, tem como regularizar, a gente ouve falar ao longo dos anos, agora vai, né? Precisamos de leis, precisamos de demandas, precisamos agilizar os processos, mas a gente percebe que não desenvolve. O que acontece, vereador? Por que as áreas não são regularizadas de uma forma rápida? É verdade, Marcão. É um tema que o Robinho não descobriu a América, né? É um tema que já é antigo, recorrente, mas que tem a preocupação intensa por minha parte. Na verdade, o que tem que ocorrer é não existir ideologia partidária, todos abraçados para a solução. E não só o Legislativo, o Executivo, o Ministério Público tem que participar ativamente. Algumas regiões da cidade receberam esse tratamento ao longo dos últimos anos, Vila União, Vila Iná, Morro da Pedreira, que se costuma chamar atrás do Senac, foram regiões que receberam, através do poder público e dos ministérios que compreendem essa questão, melhorias. Foram as EIs, zonas específicas de interesse social. Então foram criadas essas zonas para poder dar condição de o Poder Executivo atuar. O que a gente precisa é ampliar isso, ou seja, alguns exemplos existem, concretos, realizados, com sucesso, e a gente precisa expandir para outras regiões. O grande problema é que no passado alguém era dono dessa área, loteou, não regularizou, veio a falecer e não consegue se regularizar e dar o tratamento devido de doação, de regularização desses lotes. Esse é o principal problema vivido por essas famílias. Mas assim como aconteceu nessas outras regiões, nessas vezes a gente tem que criar condição jurídica, e por isso que é importante a Justiça participando do Ministério Público para identificar corretamente essas áreas e dar condição jurídica, técnica e operacional para a gente poder atender essa população que vive na marginalidade, né? Um dos principais questionamentos da nossa sociedade hoje é justamente com relação à educação, saúde e segurança pública. Nesses 3 eixos, qual é o trabalho do parlamentar? O parlamentar tem que ajudar o executivo, né? Na educação. A gente precisa avançar na educação em período integral, é fundamental. E educação em período integral não é manter o aluno na escola o dia todo, Marcão. É você criar atrativos diferenciais. Então, num período ele participa da aula normal e no outro ele possa ter acesso à cultura, ter acesso a esporte. Ou seja, a gente tem que formá-lo, um cidadão completo. Então é por isso que é importante. A gente tem que avançar na educação nessa questão. E mais do que isso, a gente tem que dar incentivo. A gente tem problema da falta de vagas em creche. A gente tem que dar incentivo para que as empresas constituam isso na sua própria empresa. O trabalhador vai estar trabalhando sabendo que o seu filho está bem cuidado ao lado, dentro da própria região onde ele trabalha. Então o município tem que procurar de alguma forma
dar subsídios e da importância para que as empresas sejam parceiras do poder público e para que a gente solucione os problemas de forma mais econômica. Acho que esse é um passo na educação que é importante e tantos outros, né, que a gente precisa realizar. E na área da segurança pública? Esse acho que é o maior problema que a gente vive, principalmente no nosso estado hoje, depois dos ataques. A segurança pública é um tema bastante complexo porque não depende unicamente do município. Depende de recursos do estado, da nação, tem que ser uma força-tarefa também. Mas a criação da Guarda Municipal é um passo importante e ostensivo no combate à criminalidade, né? A gente precisa... Agora, tudo isso são ações conjuntas, porque a educação vai fazer com que no futuro a gente diminua realmente a criminalidade. É dando a inclusão social, a condição do jovem estudar. Eu dou como exemplo a minha vida. Eu tive condição de melhorar a minha vida e da minha família porque tive condições de estudar. Se a gente dá condição do jovem estudar e participar, ele vai melhorar a sua vida e da sua família, vai deixar de ir para a criminalidade, vai ter melhorias da vida. Então, a educação é fundamental para que no futuro a gente reduza a criminalidade. Mas agora, emergencial, não tem forma de fazer, senão criarmos a Guarda Municipal e outras ações junto ao Estado, aumento de efetivo, que é tão debatido e tão falado. Essas são ações que a gente precisa realmente... No caso da Guarda Municipal, já tem algum posicionamento, armada, não armada, essas polêmicas que às vezes aparecem nos órgãos de comunicação e são discussões aí junto à sociedade? A minha visão é que tem que ser armada, Marcão. Eu vou te explicar por quê. A gente tem que entender e desmistificar uma coisa, é a guarda de trânsito. Certo. Que vai cuidar do trânsito, que não precisa estar armada. Ela precisa orientar o fluxo de trânsito. Até porque Blumenau é pioneira em quase tudo, entre elas a Guarda Municipal de Trânsito. Sim. Mas a função dela não é levar segurança às comunidades ou aos prédios públicos, a função dela é orientar o trânsito. Então ela não tem que ser armada, a gente tem que criar uma estrutura separada, diferenciada, com treinamento específico e adequado. Nós não vamos dar as armas para que o agente de trânsito seja um policial, pelo contrário. A visão deste vereador é que a gente tem que preparar um novo núcleo, treinado, capacitado, assim como existe em outras cidades, Florianópolis. Realmente avançou muito nisso e a gente precisa estar participando. A área da saúde tem como melhorar? São três temas difíceis, né? Mas também depende de incentivos do governo federal, do governo estadual. Alguns avanços ocorreram nos últimos 8 anos, né? A cirurgia ortopédica levava 8 anos, né? Reduziu o tempo. Mas ainda é muito longo, para quem está precisando, necessitando, é um tempo muito longo, né, Marcão? A gente precisa ter forças-tarefas para reduzir as filas. A gente precisa, os ambulatórios gerais para 24 horas, acho que é um passo importante, porque você desafoga o Hospital Santo Antônio, desafoga as emergências, mas a gente precisa com a educação também, a educação, o acesso à inclusão vai garantir com que todo cidadão possa também ter uma vida diferenciada e mais regrada, e com isso ele possa evitar outros problemas de saúde, mas as ações precisam ser muitas, seja com o ambulatório 24 horas, seja com a melhoria. O Hospital Santo Antônio recebeu a construção do novo prédio nos últimos 8 anos, mas o grande problema ainda é a falta de médicos. E isso não tem outra maneira que não seja melhorar o salário e dar condição para que o médico possa desempenhar adequadamente a sua função, que é salvar vidas e ajudar a população. Né? Tá certo, vereador. Olha, muito obrigado pela sua presença aqui no programa, esta oportunidade da comunidade. Para quem não conhece, conhecer um pouquinho da essência, do que espera, qual é a luta, qual é a proposta do vereador Robinho aqui no Parlamento. Espero contar com o senhor em outras oportunidades também. Eu que agradeço, Marcão, a oportunidade de apresentar o cidadão um pouco mais do Robinho, cidadão, não só vereador, e dizer que eu estou à disposição. Estou à disposição, meu gabinete é o gabinete 3, no primeiro andar da Prefeitura, para todos que realmente entendam que a gente possa colaborar, somar. 3231-1516 é o telefone do gabinete, está à disposição do cidadão, para realmente a gente colaborar e fazer, de alguma forma, ajudar mais a nossa cidade. Ok, vereador, sucesso na caminhada. Obrigado, Marcão. Conversamos com o vereador Robson Soares, o Robinho. Fala, vereador, fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltamos na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.